Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo do nosso canal Matemática Completa, beleza? Hoje a gente vai fazer o segundo vídeo da série Ensino Médio, que é a matéria de conjuntos, ok? Lá na primeira aula a gente estudou conjuntos também, mas a gente estudou mais a definição de conjuntos e os tipos de conjunto que a gente tinha. Hoje a gente vai estudar aqui três novas definições, que é a definição de subconjunto, igualdade de conjuntos e conjunto universo. Então, primeiro a gente vai discutir o que é um subconjunto, né? Quando que dois conjuntos são iguais, e depois o que significaria, então, um conjunto universo, certo? Que é o último tópico aí importante das definições. Porque aí na próxima aula a gente vai estudar mais as operações de conjuntos, beleza? Então, vamos para frente, né? Bom, primeiro, ideia de subconjunto. Bora lá. Para a gente entender o que é subconjunto, a gente tem que lembrar o que é um conjunto, né? O que era um conjunto? O conjunto é uma reunião de elementos, né? Basicamente isso, né? Na nossa linguagem aqui informal é isso. Então, se eu pegar todos os brasileiros que gostam de futebol, eu acabei de formar um conjunto. O conjunto dos brasileiros que gostam de futebol. Se eu pegar todos os números positivos e formar um conjunto, eu acabei de formar um conjunto, que é os números positivos, certo? Que a gente vai estudar em breve o que significa. Então, conjunto é quando eu reúno vários elementos que possuem alguma característica em comum, que eu possa falar, olha, todos esses elementos fazem tal coisa, certo? Então, hoje, o que a gente vai ver? A ideia de subconjunto. Porque quando eu formo um conjunto, geralmente existem outros conjuntos dentro dele. Então, dá uma olhadinha nesses três conjuntos que eu criei da minha cabeça. Olha só, aqui eu criei três conjuntos. O conjunto B, que fala assim, todo X, tal que X é brasileiro, ou seja, o conjunto B é formado por todas as pessoas que são brasileiras, ok? E matematicamente a gente escreve assim, X, tal que X é brasileiro. Depois eu formei o conjunto dos H. Qual que é o conjunto H? É X tal que X é homem brasileiro. Então, o conjunto H já é formado por todos os brasileiros? Não, mas por todos os homens brasileiros. E aqui, o conjunto M. O que seria o conjunto M? Seria X tal que X é mulher brasileira. Então, o conjunto M é todas as mulheres brasileiras. Só que se você observar bem, todo homem brasileiro pertence ao conjunto brasileiro. Afinal, todo homem brasileiro é brasileiro. Então, esse conjunto H, todos os elementos dele pertencem a esse conjunto B. Então, esse conjunto H está dentro do conjunto B. Ou seja, o conjunto H ele é um subconjunto do conjunto maior B. Então, subconjunto é isso. É quando um conjunto está dentro do outro. Em outras palavras, quando todos os elementos de um conjunto pertencem ao conjunto maior. Então, se você pegasse aqui H, X é homem, não seria subconjunto. Por quê? Existem homens no mundo que não são brasileiros. O critério é todos os elementos têm que pertencer. Eu sei que todos os homens brasileiros são brasileiros. O conjunto M também é um subconjunto do conjunto brasileiro. Porque, olha só, toda mulher brasileira é brasileira também. Ou seja, M é um subconjunto de B. Então, eu acabei criando aqui dois subconjuntos do conjunto maior B. Tá vendo? Então, vamos ler aqui. Ó. Observe, todos os elementos de H pertencem ao conjunto B. E todos os elementos de M também pertencem ao conjunto B. Assim, dizemos que H e M são subconjuntos de B. Acabei falando isso. Beleza? Agora, matematicamente, como que a gente escreve esse fato? Então, a representação matemática é, como o conjunto H é um subconjunto de B, a gente escreve assim, H, esse C aqui, B. O que significa esse C? Significa está contido. Então, H está contido em B. Significa que o H está dentro do B. Basicamente isso. M está contido em B. Tá vendo? Então, M está contido em B. Agora, por exemplo, o conjunto T não está contido em B. Que conjunto T é esse? Esse conjunto T eu nem coloquei aqui. Ou seja, não é um conjunto nem que eu conheço. Então, não está contido. Então, quer dizer, um outro conjunto qualquer, se ele não tiver contido, a gente coloca assim, C
traço, ó. A gente corta o C. C barra, beleza? C com traço no meio. Significa que o T não está contido em B. Ou seja, nem todos os elementos de T pertencem a B. Eu até posso ter um elementozinho que pertence, mas não são todos. Tá vendo? Tem que ser todos, beleza? Todos os elementos de H pertencem ao conjunto B. Todos os elementos de M pertencem ao conjunto B. Se eu tiver um que não pertence, não vale. Isso é muito importante. Depois a gente faz exercício disso. Tranquilo? Aí, ó, assim temos a seguinte definição. Um conjunto A é subconjunto de B se e somente se todo elemento de A pertence ao conjunto B. É isso que eu estou dizendo. Então, o A só vai ser subconjunto de B se todos os elementos de A estiverem no B. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Olha só, esse conjunto formado pelos valores 2, 5 e 3. Ele é um subconjunto de um outro conjunto maior formado pelos valores 2, 5, 3, 8 e 9. Afinal, todos os elementos desse conjunto estão nesse aqui maior. Esse aqui ele tem todos desse mais alguns. Ou seja, esse aqui ele é um subconjunto desse. Tá vendo? Agora, outra coisa interessante. Se você observar esse conjunto e esse, eles possuem os mesmos elementos. Então, esse conjunto ele é subconjunto desse? Sim. Porque qual que é a regra? Todos os elementos desse têm que estar nesse. Tá, todos. Todos os elementos desse estão aqui. Ah, mas só existe eles. Tudo bem, mas todos os elementos desses estão aqui. Então, é subconjunto também. Beleza? Então, a regra é todos os elementos do conjunto que eu estou olhando têm que estar dentro do outro. Se for igual, é subconjunto também. Né? A outra representação é a forma de diagrama de Venn. Aqui a gente tem o conjunto A maior e aqui a gente tem o conjunto B. Se você observar, o conjunto B ele está dentro do conjunto A. Como ele está dentro do conjunto A, então ele é subconjunto, porque qualquer elemento que eu coloco aqui dentro do B acaba que está dentro do A também. Tá vendo? Todos os elementos que eu coloco aqui dentro, tá aqui dentro. Tranquilo? Então, isso significa, no fundo aí, subconjunto. Significa, então, que um elemento está dentro do outro. Um conjunto está dentro do outro. Tranquilo? Aí tem duas propriedades aqui muito importantes para a gente analisar. A primeira propriedade é essa aqui, ó. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O que era o conjunto vazio mesmo da aula passada? Conjunto vazio era aquele conjunto que não tinha elemento nenhum. Então, esse conjunto, que não tem elemento nenhum, ele é subconjunto de qualquer um. Então, toda vez que falar conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer outro. Porque ele não tem elemento nenhum, então ele está dentro de qualquer conjunto. Como ele não tem elemento nenhum, ele está dentro de qualquer conjunto. Afinal de contas, ele não tem elemento nenhum. Tá vendo? E aí fala aqui na número 2. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Né? Então, se você pegar o conjunto A, ele está dentro dele mesmo. Então, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, A está contido no A mesmo. É esse caso aqui, ó. Ó, esse conjunto é o conjunto A, por exemplo. Esse aqui também é o conjunto A. Ele está contido nele mesmo, afinal de contas, eles são iguais. Eles têm os mesmos elementos. Tranquilo? Então, isso é muito importante, essa ideia de subconjunto. Agora, o segundo tópico que a gente combinou de trabalhar é a questão da igualdade de conjuntos, que eu acabei já introduzindo no tópico anterior. Fala assim, ó. Dois conjuntos são iguais quando possuírem os mesmos elementos. Então, não é que dois conjuntos são iguais se eles tiverem o mesmo nome, mas é se eles possuírem todos os elementos iguais, independente da ordem que aparece lá na representação. Então, se você observar, ó, esse conjunto A aqui, ó, formado pelos elementos B, D, A e C, ele é igual a esse conjunto B, que é formado pelos elementos A, B, C e D. Gabriel, mas a ordem está diferente, não tem problema. Os elementos que estão aqui dentro são os mesmos elementos que estão aqui dentro. Então, apesar do nome ser diferente, a ordem também, a natureza dos elementos é a mesma e os elementos que estão aqui dentro são os mesmos. Então, eles são iguais, são dois conjuntos iguais, pois possuem os mesmos elementos. Tá certo? E se você observar agora, nessa letra B, você tem o conjunto C, que é o conjunto vazio, e o conjunto D, que também é vazio. Nesse caso, você tem dois conjuntos vazios. Dois conjuntos vazios também são iguais, porque eles possuem os mesmos elementos, que é, no caso, nenhum. Os dois não têm nenhum elemento. Como os dois não têm nenhum elemento, eles são iguais, né? Então, nesse caso aqui, como é que a gente escreve isso matematicamente? A gente escreve A igual a B. Ou dessa maneira aqui, ó. A está contido em B e B está contido em A. Ó, o A está contido em B, porque todo elemento de A está em B.
e o B está contido em A, porque todo elemento de B está em A. Então, um é igual ao outro. Tá vendo? Matematicamente é isso aqui, mas na prática significa que eles possuem os mesmos elementos. Tranquilo? E a última coisinha que faltou falar, né, dessa parte de definição de conjuntos é a questão do conjunto universo. Para a gente entender conjunto universo, vamos lembrar um pouquinho da pesquisa, por exemplo, eleitoral, quando vai eleger governador, prefeito, essas coisas. Quando você vai fazer uma pesquisa eleitoral, por exemplo, como que funciona isso? A gente não pesquisa todo mundo, né? Não é todo mundo do mundo que é pesquisado. Eles pesquisam uma parte da população. Então, eles vão num bairro, pegam um pouquinho de gente, eles vão em outro bairro, pegam mais um pouquinho, né? Eles vão no bairro mais pobre, mais rico, e eles vão pegando um pouquinho de cada classe social e eles fazem uma pesquisa a partir disso. Essas pessoas que eles pegaram para fazer a pesquisa, elas fazem parte de um conjunto, que é o conjunto de pessoas pesquisadas. Esse conjunto que a gente pegou para pesquisar, a gente chama então de conjunto universo, que é o conjunto total das pessoas que eu vou pesquisar. Desse conjunto total vai sair outros conjuntos. Quais conjuntos? O conjunto da pessoa que vai votar no candidato A, o conjunto da pessoa que vai votar no candidato B, o conjunto da pessoa que não vota em ninguém, né? Então, o conjunto universo é o total de elementos que eu vou analisar. É isso que é o conjunto universo. E dele saem os outros conjuntos. Então, se engana achar que conjunto universo são todos os conjuntos que existem no mundo. Não. Conjunto universo é um conjunto que você cria para fazer uma pesquisa. Então, olha aqui, ó, temos a seguinte definição. Conjunto universo de um estudo é aquele ao qual pertencem todos os elementos desse estudo. Certo? Então, eu vou fazer um estudo X, vou pegar as minhas amostras para fazer. Essas amostras fazem parte, então, de um conjunto universo. E eu vou tirar resultados desse conjunto universo. Se esse conjunto universo for mal construído, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, o resultado é mal construído também. Então, se você, por exemplo, pegar 1000 pessoas de um bairro só, a pesquisa vai ficar falha, porque bairros diferentes têm pensamentos diferentes muitas vezes. Então, você tem que fazer um conjunto universo bom para você ter um bom resultado. Ou lá, por exemplo, no caso da amostra, né, das bactérias, vamos colocar pesquisa de bactéria, eu quero ver o crescimento das bactérias. Se você pegar todas as bactérias de um ambiente parecido lá da amostra, você vai ter um resultado ruim. Você tem que pegar um conjunto universo mais diverso possível para você ter um bom resultado. Né? Agora, nessa época, a gente está tendo a questão da vacina. Como é que funciona? Essa questão da vacina é a mesma coisa. Nessa questão da vacina da coronavírus, você tem que fazer o teste com algumas pessoas. Então, você tem que pegar pessoas de diferentes locais do mundo, que vivem em locais de diferentes temperaturas, e ver se vai dar certo com todo mundo. Então, por exemplo, se a Alemanha fizer uma vacina e só pesquisar com o alemão, dá certo com os alemães, mas quem fala que dá certo com os italianos, com os outros? Então, o conjunto universo é isso. É o conjunto total de pessoas que você pega para fazer a pesquisa e tem que ser bem construído, certo? E aí a gente denomina esse conjunto como conjunto U, tá? Então, toda vez que aparecer a letrinha U, é o conjunto universo, beleza? Então, é um conjunto aí que a gente vai considerar como todo de um determinado exercício. Tranquilo? Agora vamos treinar esses 3 conceitos fazendo aí 2 exercícios, 2 ou 3, deixa eu ver? 2 exercícios, um que não é de vestibular e um de vestibular. Pra você ver a diferença aí e como que cai nas provas, beleza? Então, bora lá. Exercício número 1, bora lá? Fala assim, observe o diagrama, classifique cada afirmação como verdadeira ou falsa. Bora lá? Então, fala assim, eu tenho um diagrama de um diagrama de Venn, né, que tem 2 conjuntos, conjunto A e B. Nem o conjunto A, nem o conjunto B, nenhum dos dois é subconjunto do outro. Afinal de contas, se você observar, o conjunto B está um pouco no A e o conjunto A está um pouco no B, nenhum está dentro do outro, né? Eles têm uma interseção. Ó, esse espaço aqui, que faz parte dos dois ao mesmo tempo, chama interseção. Então, interseção é 5 e 8. Tá vendo? A gente vai ver isso mais para frente, beleza? Aí a gente tem que ver qual que é verdadeiro. Então, vamos lá. 3 pertence a A. Vamos ver? O elemento 3, ele está no conjunto A? Bora lá? Vamos ver? O elemento 3 está aqui, dentro do conjunto A. Então, verdadeira. A número 1 ela é verdadeira. Beleza? Número 2. E 3 pertence a B? Não. 3, olha, ele só pertence ao A. Ele não está dentro da linha vermelha. Então, ele só pertence ao A, ele não pertence ao B.
Então, é falsa número 2. Número 3. 3 pertence ao A ou 3 pertence a B. Verdadeiro ou falso? O 3 ele pertence ao A e não pertence ao B. Então, vamos falar desse ou aqui. Gente, existem 2 tipos de ou, na verdade. O ou, ele pode significar uma coisa que é o seguinte. Quando eu falo assim, ou eu quero esse fone, ou eu quero aquele fone. Então, tem 2 interpretações possíveis. Ou você vai querer só esse fone, ou você vai querer só esse, ou vai querer os 2. Tá vendo que interessante? Então, essa alternativa, ela seria verdadeira se o 3 pertencesse só ao A, ou se o 3 pertencesse só ao B, ou até se o 3 pertencesse aos 2, tá? Então, existe aí o ou exclusivo e o ou não exclusivo, ou auditivo, se eu não me lembro. Então, o ou, ele é muito bom quando cai, porque basta pertencer a algum deles para ser verdade. Se pertencer a algum deles, já é verdade. E, de fato, o 3 ele pertence ao A. Então, realmente, o 3 pertence ao A ou o 3 pertence ao B. Só existe essa opção. Se tivesse um conjunto C aqui, e o 3 estivesse dentro desse C, aí seria falso. O 3 não pertence ao A ou B. Ele pertence ao C, né? Então, não. Ele realmente, ou ele pertence ao A ou ele pertence ao B. É verdadeiro, ele pertence ao A. Beleza? Aqui fala 5 pertence a A e 5 pertence a B. Verdade, o 5 pertence aos 2. Tá vendo? Ele está dentro da interseção aqui. Aí fala 5 pertence a A ou 5 pertence a B? Sim, ele pertence a um dos 2. Né? Pertence aos 2. Verdade. Aqui fala 3 pertence a A e 3 não pertence a B. Então, vamos ver. O 3 ele pertence ao A e ele não pertence ao B. Verdade. Beleza? Aqui na 7. 5 pertence a A e 5 não pertence a B. Falso. Ó. O 5 ele pertence aos 2. Então, não. Ele pertence ao A e ao B. Aqui está falando que ele pertence ao A e não pertence ao B. Seria verdade se ele estivesse aqui fora. Né? Então, é falso. Agora, essa aqui que é interessante. Ó. O conjunto 5 e 8 está contido no conjunto A. Olha, o conjunto 5 e 8 é esse conjunto aqui dentro. Ele está dentro do conjunto A? Sim, todos os elementos desse conjunto pertencem ao conjunto A. Então, verdadeiro. Esse conjunto aqui, ele está contido no conjunto A. Ele é um subconjunto, certo? O subconjunto 5 e 8, o conjunto 5 e 8, ele é subconjunto do conjunto A, porque ele está dentro do A. Verdade. Então, gente, quando for elemento, a gente coloca pertence ou não pertence. Quando for conjunto, a gente coloca está contido ou não está contido. Isso é muito importante. Eu não poderia colocar assim, ó, 5 e 8 pertence ao conjunto A. Não. Se é um conjunto, aí você tem que colocar está contido ou não está contido. Beleza? Aí fala, ó, 5 e 8 está contido no conjunto B. Verdadeiro, ó. 5 e 8 ele está dentro do conjunto B também. Então, é verdade. 6 e 8 está contido no conjunto B. Vamos ver, ó. 6 e 8 está contido no conjunto B. Verdadeiro. 8, 4 e 9 não está no conjunto A. Vê? 8, 4 e 9. Verdade, ó. 8, 4 e 9 ele não está contido no conjunto A. Por quê? O 9 e o 4 ele não está no A. Só o 8 que está. Para estar contido, todos os 3 teriam que estar no A. Então, realmente, não está contido no A. Beleza? Não é subconjunto. Então, falsa essa aqui. Beleza? Então, é mais para a gente ter esse tipo de análise. Vamos para o número 2? Ó, número 2, caiu no vestibular. Fala assim. Sendo x e y tais que o conjunto 1, 2 e 3 é igual ao conjunto i, x e y. 1x e y. Pode-se afirmar que o x é igual a 2 e o y é igual a 3, x mais y é igual a 5, x é menor que y, x é diferente de 2 ou y é diferente de 2. Então, vamos lá. Bom, o que é igualdade de conjuntos? É quando todos os conjuntos possuem os mesmos elementos. Se esse conjunto é igual a esse, significa que eles têm os mesmos elementos. Mas a ordem pode ser diferente. Então, não necessariamente, olha só, muita gente vai marcar a letra A, falar x é igual a 2 e y é igual a 3, mas não necessariamente isso é verdade. Porque pode ter opção, daqui está o 3 e aqui está o 2. Porque a regra tem que ter os mesmos elementos, mas a ordem não importa. Então, não é verdade que o x é 2. Pode ser, mas o x ele pode ser 3 também. O que o x não pode ser é 4, 5, outros valores. Ou o x é 2 ou 3, ou o y é 2 ou 3. Então, a ordem eu não sei, porque a ordem não importa. Então, qual seria a alternativa correta?
Como eu sei que o 2 é, ou o 2 está aqui, ou o 2 está aqui, ou o 3 está aqui, ou o 3 está aqui, ó, ou é 2, 3 ou 3, 2. Então, a única afirmação que eu posso dizer é que a soma dos dois dá 5. 2 mais 3 é 5, né? Ou 3 mais 2 é 5 também. Então, essa letra B é verdadeira. Porque é a única que está afirmando que a ordem não importa. Porque aqui fala x é menor que y. Não sei, se o x fosse 2, seria. Mas se o x for 3, não. Aqui fala, o x é diferente de 2, não necessariamente, ele pode ser. O y é diferente de 2, não necessariamente, ele pode ser. Então, só pode ser a letra B. A soma dos dois dá 5, mas a ordem eu não sei. Beleza? Então, essa questão era bem pegadinha mesmo. Muita gente errou uma questão fácil. Tranquilo? Então, gente, é isso. Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula do ensino médio, a gente continua o assunto de conjuntos, com mais teoria, mais exercícios. Beleza? Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Se está gostando do nosso canal, do meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Tem essas coisinhas de ativar o sininho. Comente aí, coloca vídeos que você quer que estejam disponíveis o mais rápido possível e eu providenciarei isso. Valeu? Esse canal é para vocês aprenderem mais matemática, reforçar o que estão aprendendo na escola. Beleza, gente? Muito obrigado, então. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau!